Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Cara, que massa, eu adoro um evento grande desse aqui. Fiz um em dezembro, no final do ano. Alguém que tava no meu evento? Eu tava online. Olha aí, temos uns idealistas pingados por esse Brasil, coisa boa. Adoro! Dia cheio, plateia lotada, evento maravilhoso, só gente lendária. Ô, irmão, cadê o passador de slide? Tá ali em cima? E, gente, hoje eu quero começar a minha palestra de um jeito diferente. Vocês vão ter uma maravilhosa de uma experiência agora, porque vocês vão ver essa minha primeira palestra pela primeira vez. Porque eu mudei minha palestra ontem por causa do Lago. Então é uma palestra que eu dou a mesma palestra 4 anos, sempre, uau, Brasil, melhor palestra do evento, palestra incrível. Só que a gente está aqui com um público diferenciado. Um público que está nesse cenário da IA, um público que está nesse cenário da inovação. Eu falei, velho, eu vou me dar a palestra especialmente para essas pessoas. Inclusive gerei a palestra 100% com inteligência artificial também. 100%, ontem à noite. E eu quero que vocês agora me respondam duas coisas. Primeira coisa rápida, quem que já me conhece? Muito bom. Quem é que não me conhece, só para eu ver o volume? Muito bom. Para você que me conhece, para você que não me conhece, seja o que for, eu vou começar com uma pergunta. E é uma pergunta que a gente vai ter que refletir durante essa palestra inteira, porque ela é muito importante para aquilo que a gente vai construir de conteúdo aqui. Por que será que tanta coisa ruim faz sucesso? Você já parou para pensar nisso? Quem que já parou para pensar, já se questionou pelo menos uma vez, porra, será que ninguém percebe que isso aqui é uma merda? Às vezes parece que as pessoas não percebem. Por que tanta coisa ruim faz sucesso? Por que as pessoas gostam de consumir o ruim? Meu pai dizia uma frase que era engraçada, ele dizia assim, é bonito ser feio. Parece que é bonito ser feio. Semana passada inteira a gente está falando do que, gente? De CPI da DET. E o assunto de um país era a Virgínia. Uma pessoa que, na minha humilde opinião, não merece o holofote que tem. E destrói a nossa sociedade completamente com o que faz. E por mais que você seja contra ou a favor, se tem uma coisa que a gente pode garantir, é que aquilo faz sucesso. E eu, como um cientista da comunicação, e já vou me apresentar para vocês saberem de fato quem eu sou, há muito tempo venho estudando esse fenômeno do ruim funcionar, do mentiroso dar certo. Parece que é gente que é bom, parece que é gente que sabe fazer de verdade, parece que é gente que tem conhecimento, a gente que tem disposição, está sempre sendo meio sufocado por uma energia de um monte de gente que faz um monte de coisa horrorosa e parece que não há espaço para quem é de verdade, né? Alguém que já sentiu isso? Fala eu! Muito bom! Então eu estou no lugar certo, porque realmente parece que nesse mundo não tem espaço porque é novo, não tem espaço porque é de verdade. Só que existe uma explicação para isso. E essa explicação é o que eu chamo de viralatismo cultural. O que é o viralatismo cultural, ou a famosa síndrome do vira-lata? É aquela coisa que o brasileiro tem dentro dela, né? O brasileiro como identidade, como nação, tem dentro de si. Aquela coisa de que o que é de fora é melhor, sabe? Ah não, o cinema brasileiro é ruim, bom mesmo é filme americano. Ah não, comida brasileira é ruim, bom mesmo é comida francesa. Ah não, carro brasileiro é ruim, bom mesmo é carro alemão. O que brasileiro é bom? O que brasileiro é bom mesmo? Que a gente chega lá, futebol. Ah, meu irmão, sério mesmo? Anitta, sério mesmo? Uma vez eu fui cancelado num podcast porque eu disse que era uma aberração contra a cultura a Anitta ser a música mais ouvida do mundo. E por que de fato é a música mais ouvida do mundo? Tem uma explicação, que é o viralatismo cultural. É um sentimento que a gente tem dentro da gente, de que parece que a grama do vizinho é sempre mais verde no fundo. É um sentimento que a gente tem dentro da gente, de achar que aquilo que o outro está fazendo parece sempre mais fácil. Por que é tão fácil para os outros? Por que os outros conseguem tão facilmente? Por que o americano é bom? Por que o lado de fora é bom? Por que o meu vizinho da rua do lado é bom? Davi, para você é fácil, você mora em Jurerê. Davi, para você é fácil, você é novo. Davi, para você é fácil, você... E a gente está sempre com uma certa mentalidade de colocar o fácil no outro e o difícil na gente. Isso fez uma coisa horrível no Brasil. Isso fez com que as pessoas se digitalizassem antes de se alfabetizar. E a gente tem hoje, usando a internet, junto com vocês, um monte de analfabetos sistêmicos que não sabem o que
estão fazendo, não tem a menor ideia de para onde estão indo, não param um domingo da vida deles. Eu quero que você fale assim para você agora, ó, obrigado. Fala alto junto comigo, sincronizado. 1, 2, 3, obrigado. É um agradecimento a você mesmo por parar um domingo da sua vida para vir estudar, que isso é completamente anti-Brasil. Isso é completamente anti a cultura tradicional que a gente tem. Só que eu quero te dizer que isso é de propósito. É proposital, é um projeto político mesmo. Que os bons continuem calados, que as pessoas que sabem, que as pessoas que têm conhecimento, que as pessoas que têm a fé, têm vontade de fazer, têm vontade de exercer, são ambiciosas. É político que elas continuem caladas. É político que cada um de vocês que está aqui continue calado, porque isso favorece que os donos da mídia, que os donos da atenção, que os donos do dinheiro e que os donos do país, de fato, continuem sendo esses mesmos que nós aqui tanto olhamos e falamos, não, isso é horrível, esse governo que está aí, esse Brasil que está aí. Só que no fundo, só está aí porque a gente está calado. As coisas elas não estão como estão porque elas aconteceram com a gente. O Brasil está uma merda do jeito que está, é a falta de vocês ocupando os holofotes. É a falta de vocês tendo os recursos. Boa. É a falta de vocês tendo dinheiro no bolso. Mas para que isso aconteça, vocês têm que abandonar de uma vez por todas esse viralatismo cultural e essa ideia de que o que é seu é inferior. E começar pela primeira vez a honrar a própria história, criar um movimento e liderar os seus. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês aqui. Quem sou eu que está falando esse monte de papo político afinal? Eu sou Davi Ribas. E você não deveria confiar em mim, a não ser que você queira ser muito provocado. Porque no final do dia eu sou um cientista da comunicação, sou um empresário, sou alguém que ajuda pessoas a se comunicarem melhor, principalmente na esfera digital. Só que eu sou um cara rebelde, sou um cara que gosta de rejeitar o sistema, sou um cara que gosta de bater de frente com o que eu não acredito. E estive na minha adolescência num lugar um tanto saudável, né? Os bastidores do Partido Comunista do Brasil. E lá eu entrei em contato com uma doutrina, com um conhecimento que todo mundo sabe que existe, mas pouca gente sabe o que ele realmente é, que se chama marketing. Essa palavra é uma das mais prostituídas desse país, desse mundo talvez. Todo mundo é especialista em marketing digital. Marketing, funnels, não sei o que, tráfego pago e conteúdo e a casa do cacete. Mas vocês já pararam para pensar no que realmente significa marketing? Marketing nada mais é do que o estudo da mercadologia. E o que é o mercado? O mercado é um relacionamento entre duas pessoas, correto, sim ou não? Se o mercado é um relacionamento entre duas pessoas, então marketing nada mais é do que sociologia. Marketing nada mais é do que estudar o comportamento humano e entender de gente. E aí quando a gente começa a olhar para a história da humanidade e para a linha temporal da história do mundo, a gente olha que a história do marketing e a história do mundo, elas caminham juntas. Tudo começa lá com Aristóteles, quando ele precisa convencer pessoas nas águas gregas e precisa falar da sua filosofia, então ele desenvolve a retórica, a técnica de argumentação, de persuasão, de engajamento do outro para ir para onde eu quero ir. Isso é uma venda. Uma venda é conduzir o outro a uma conclusão. E é isso que é a retórica, a arte do convencimento, da persuasão. Só que na Grécia Antiga, essa arte da persuasão, ela era aplicada como? No a um. Eu conversava com você e te convencia da minha visão metafísica do mundo. O mundo foi evoluindo, reinos foram crescendo, pessoas foram morrendo, e veio um segundo cara que revoluciona a história do marketing. O nome dele é Nicolau Maquiavel. Ele fala, puta, dá pra manipular a população. Que na Grécia era democracia, era aquela coisa grega, do idealismo grego, da metafísica grega, dos deuses gregos. Só que isso no contexto europeu se traduziu em, peraí, como é que um príncipe domina o seu principado, manipula a população e faz ela trabalhar para o bem dele? Então a gente pode considerar Maquiavel aqui como de fato o pai das estratégias de manipulação em massa. O Maquiavel ele cria essa ideia de manipular o outro contra a vontade do outro. E aí vem Le Bon com a psicologia das multidões, que constrói e ajuda a construir um raciocínio que ia, alguns anos depois, ser usado por Goebbels.
quem é Goebbels? Quem não sabe quem é Goebbels? Ótimo, a maior parte sabe quem é Goebbels então. Goebbels é um filho de uma puta que ajudou Adolf Hitler a ser Adolf Hitler. E é um dos maiores publicitários da história da humanidade. Quando a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de ciência da comunicação, a gente fica assustado porque é genial. Infelizmente, os arrombados sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E esse saber o que eles estavam fazendo é aproveitado um tempo depois, essas mesmas técnicas, essas mesmas ferramentas, por um outro cara, chamado Edward Bernays. Quem conhece? Não conhecem? Quem conhece o Freud? Freud explica. O sobrinho dele era um psicanalista, sobrinho do Freud, que falou: puta, essas técnicas aqui de psicologia e de entendimento do humano podem ser usadas para vender e fazer dinheiro, né? E ele decide testar. Sabe como? Manipulando feminista. Sério, ele descobriu que manipular feminista dá dinheiro pra cacete. Cenário pós-guerra, a indústria do tabaco querendo vender e só conseguindo vender para o público masculino. Cara, a gente precisa aumentar o nosso faturamento. Como é que nós vamos aumentar o nosso faturamento? Precisamos expandir nosso público. Mas como é que a gente vai convencer mulheres a fumar? Como é que convence uma mulher a fumar, sendo que fumar é um objeto feminino? O cigarro é masculino, o cigarro é um objeto masculino, simbolicamente. Sempre foi, o cowboy, lembra? Como é que ele ia fazer a mulher fumar? Ele olha pela janela e ele vê uma manifestação de feministas e cria na mesma semana uma campanha, Acenda a Tocha da Liberdade, Torches of Freedom, que é a campanha que diz para as mulheres que o cigarro era um ícone de liberdade e que se ela era uma mulher livre e feminista, ela fumava. Acabou. A indústria do cigarro explode e anos depois o próprio cigarro começa a ser visto como coisa feminina. Peraí, como é que o Bernays fez isso? Ele conseguiu pegar todo o público que não queria algo e, a partir da construção de uma história intencional e da criação de uma ideia, ele muda completamente a polaridade econômica de um mercado com uma única campanha. Davi, por que você está dando toda essa aula de história pra gente? Para te provar uma única coisa: que se você sabe construir uma ideia na cabeça de um grupo de pessoas, você tem todo o dinheiro, todo o poder e todo o reconhecimento que você quiser nesse mundo. Não existe nada mais poderoso do que a capacidade de plantar uma ideia em um grande grupo de pessoas. E ao longo de toda a história da comunidade, da publicidade e do comportamento humano, várias pessoas foram fazendo isso. O Bernays criou a propaganda de massa e a manipulação coletiva. E naquela época fazia muito sentido, porque ainda era no jornal, né? Lembram? Era publicidade de jornal, revista. Depois a Madison Avenue começa a propaganda na TV. Só que nesse processo a propaganda deixa de ser massificada e começa a ser personalizada e aspiracional, a falar com os desejos mais cotidianos das pessoas. Só que aí há uma quebra e vem as redes sociais. E quando as redes sociais vêm, a comunicação massificada por um todo, sabe aquela comunicação do supermercado? Para 1000, os melhores preços. Esse tipo de comunicação, que era uma comunicação massificada tradicional do mundo da televisão, para de funcionar. E quanto mais a gente entra na Creators Economy, mais a gente vai vendo o indivíduo, o consumidor, eu e você, precisando fazer parte da marca, precisando fazer parte da história do produto que ele estava consumindo. Porque com a digitalização, a gente começou a associar a nossa identidade ao ato do consumo. Olha a roupa que vocês estão vestindo. Olha em volta, olha o que vocês estão vestindo. Percebe que isso manifesta a personalidade de vocês? E como vocês querem ser vistos pelo mundo? Olha os produtos que vocês compram. Inclusive esse evento, tudo manifesta como vocês querem ser vistos pelo mundo e quais são os grupos que vocês acreditam que vocês merecem pertencer. Todo o capitalismo é baseado nisso. E na Creators Economy isso só fica mais forte. Porque lá no começo do marketing, como a propaganda era utilitária, eu podia deixar você ser só um consumidor passivo.
e só te vendeu uma solução para um problema. Mas a mídia foi evoluindo e agora a gente quer se sentir parte da experiência. E quanto mais eu sou parte da experiência, mais eu começo a querer pertencer a esse grupo. E quando eu começo a pertencer a esse grupo, eu associo esse grupo e associo essa marca com a minha identidade pessoal. Alguém aqui já ouviu falar de Carl Jung? Carl Jung, criador dos arquétipos e por aí vai, ele tem uma teoria chamada o processo de individuação, que nada mais é a construção de vocês com vocês. É a sua construção daquilo que você chama de eu. Qual que é o grande segredo da Creators Economy? Qual é o grande segredo da economia digital? Qual é o grande segredo dessa era abundante de inteligência artificial que a gente vive? O segredo é que agora, por a gente ter uma comunicação que é multidimensional, ou seja, eu posso falar com o Japão agora, eu posso criar um texto agora com o ChatGPT em 5 segundos, tudo é muito rápido. A grande sacada é que os nossos produtos, os nossos serviços, eles começam a fazer parte do caminho de individuação do outro. E a pessoa não compra Nike porque o tênis é bom, mas sim porque ela sente que aquilo faz parte do desenvolvimento dela como uma pessoa saudável. E a Nike começa a vender o atributo de comportamento e não mais o produto. Ela começa a vender a visão de mundo e não mais o produto. O nome disso é ideologia. É uma visão de mundo que nada mais é do que um conjunto de crenças. E quando eu sou capaz de vender um conjunto de crenças para um grupo de consumidores, naturalmente esse grupo de consumidores vai comprar o que eu quiser que ele compre, seja a minha empresa de IA, seja o meu serviço, seja a minha marca. E o principal trabalho que eu tenho que ter, a principal habilidade que eu tenho que ter, não é a habilidade de criar o produto mais genial do mundo, porque eu não duvido em nada que aqui nessa sala agora nós temos centenas de gênios, mas eu duvido que a metade desses gênios estejam realmente felizes financeiramente. Talvez nem 10%. Sabe por quê? Porque vocês vivem dentro da síndrome do gênio pobre, onde vocês são tão bons em entregar e tão bem intencionados e tão amorosos com o cliente e tão apaixonados pela solução que vocês estão construindo, pelo serviço que vocês prestam, pela marca que vocês têm, que vocês se esquecem de convencer o outro disso. E aí quando você não sabe convencer o outro disso, você pode ser o melhor que for, você vai continuar invisível. Então como é que eu deixo de ser invisível? Uma boa pergunta, né? Eu preciso aprender a manipular as pessoas. E quando eu falo manipular, eu falo de propósito dessa palavra. É para gerar um certo estranhamento em você mesmo. Porque a gente aprendeu que manipular é algo ruim, que manipular é algo do mal. Mas pensa comigo, galera, o que é manipular? É pôr a mão, sim ou não? Eu estou pondo a mão nesse óculos agora. Eu estou manipulando esse óculos agora. Assim como eu vou te manipular agora, ó, olha pra cá. Pronto, ali, manipulei ele. Eu fiz mal a ele? Não. Peraí, Davi, então existe uma forma de eu manipular o comportamento humano pro bem? Sim. E é exatamente o que os maus estão fazendo, manipulando o comportamento humano para o mal, enquanto você, por medo de técnica de manipulação, deixa os maus continuarem no poder. Olha, eu digo, isso não faz o menor sentido. Aqueles que poderiam resolver o problema do Brasil estão com medo de manipular o outro para que o problema seja resolvido. Enquanto isso, eles são coniventes com os maus manipulando. Pera, tem que ter uma solução. Então eu vou ensinar essa galera a manipular. E eu vou mostrar para vocês agora a exata estrutura que vocês precisam conhecer caso vocês queiram ganhar guerras, caso vocês queiram eleger presidentes, caso vocês queiram construir religiões ou caso vocês queiram liderar o mercado de vocês, porque todos esses exemplos que eu dei são iguais. Eles tratam de um grande número de pessoas indo em direção a um objetivo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se existe um grande número de pessoas apontado para um grande objetivo, e se esse objetivo for comprar um produto? E se esse objetivo for ver a minha marca como a melhor? E se esse objetivo for me pagar o que o meu serviço realmente vale e não precisar ficar dando desconto por medo de perder o cliente? Isso é possível? Se eu aprender a tomar os 3 territórios do comportamento humano. Quais são os 3 territórios do comportamento humano? Anota aí. Território mental, que são nossos pensamentos, nossa imaginação, nossa linha de raciocínio.
nossa história e nosso storytelling pessoal, ou seja, a história sobre a gente que a gente conta pra gente. Eu preciso tomar o seu território comportamental, seus hábitos, seu estilo de vida, seu dia a dia e as coisas que você faz e repete, porque tudo que é repetido vira vício. E quando vira vício, seja positivo ou negativo, faz parte da identidade do cara. E 3, tomar o território moral. Eu preciso manipular a sua noção de certo e errado e fazer você achar o que eu acho certo, certo, e fazer você achar o que eu acho errado, errado. Quando eu sou capaz de fazer isso, eu tomei a totalidade do seu ser. Então eu controlo o que você pensa, eu controlo como você age e eu controlo o que você acredita ser certo ou errado. É a mesma estrutura que existe por trás da estrutura religiosa. É a mesma estrutura que existe por trás da estrutura política. É a mesma estrutura que existe por trás do marketing. É a mesma coisa. Não existe diferença. E quando eu entendo que não existe diferença, eu entendo que existem pilares. E que se na era da IA as coisas estão cada vez mais se hiperpersonalizando e cada vez mais as pessoas estão se acelerando e cada vez mais as pessoas estão inteligência artificial e superagente e comprando soluções, um outro artigo de luxo pode estar junto. E esse outro artigo de luxo é o novo artigo de luxo da década. Alguém sabe o nome? Qual é o novo maior artigo de luxo, talvez, do milênio? Atenção! Pertencimento. Porque quanto mais acelerado a gente se torna, mais distante a gente se torna dos outros. Quanto mais personalizada é a experiência, menos troca coletiva tem. E as pessoas, de acordo com dados da própria realidade, vão se tornando cada vez mais buscadores de compra personalizada, mas cada vez mais só, cada vez mais triste. A depressão está na moda, a ansiedade está na moda, o isolamento social está na moda. Isso só faz com que a tendência global e geopolítica aponte para o outro lado, porque toda a inversão de polo econômico joga para o outro lado automaticamente. Ou seja, até um tempo atrás era moda ir na balada, não era? Até um tempo atrás era moda, ostentar. Percebe que agora ser saudável está na moda? Ficar fora do celular está na moda? Não fumar está na moda? Percebe que o caminho está indo contrário ao caminho anterior e agora cada vez mais isso aqui vai estar na moda. Porque é isso que a gente está perdendo, a relação human to human, que a gente pode traduzir de uma maneira prática em comunidade. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, eu estou dizendo para você que existe uma estrutura para que você literalmente crie uma comunidade tão engajada que faz com que os seus clientes se tornem dependentes psicologicamente daquilo que você está fazendo. Pro bem, porque você vai estar ajudando eles, mas em vez deles estarem dependentes psicologicamente do crack, eles vão estar dependentes psicologicamente da Coca Zero. Um exemplo, brincalhão, mas é um exemplo. E o mundo, ele é desse jeito agora. E se a gente deixa de ajudar o nosso cliente, se a gente deixa de realmente tomar a decisão de construir um negócio que beneficia a vida do outro e que serve ao outro, deixa eu te contar um negócio, você é parte do problema. Eu acredito que só existem 2 tipos de pessoa no Brasil atual. Ou você é cúmplice ou você é revolucionário. Ponto final. Se você está confortável com a coisa que o jeito está, com a coisa que as coisas estão funcionando e com o jeito que o mundo está indo, com a cultura woke, com a inversão dos valores e com a casa do cacete, você é um cúmplice da maldade. E você escolhe ficar em cima do muro por medo de ser rejeitado, medo de se posicionar e medo de tomar decisões que mudam a tua vida. Só que existe uma oportunidade de ouro aqui. Você tem a inteligência artificial na mão, conseguindo criar uma solução para qualquer pessoa do mundo imediatamente. E o que antes era nada, agora vira dinheiro no seu bolso. E você tem a capacidade de criar uma solução para alguém, vender uma empresa para alguém, criar um produto para alguém. Onde isso coloca dinheiro no seu bolso, você impacta positivamente o mundo. E aí com esses clientes e com essas pessoas que vão estar realmente conectadas com aquilo que você está vendendo, sabe o que você faz? Cria uma comunidade para que elas queiram ficar ali para o resto da vida. Porque quanto mais a IA evolui, mais a solidão cresce, mais os conteúdos digitais se tornam iatizados e as pessoas querem senso de pertencimento autêntico. As
pessoas querem relação humana. E aí a gente entra nos 3 pilares para criar uma comunidade engajada e nos 3 pilares para conseguir criar um movimento forte que literalmente faça 3 coisas. Faça com que o meu cliente me compre rápido, me compre sempre e me compre para sempre. Alguém aqui não quer isso? Levanta a mão, por favor. E aí pode se retirar. Dá tempo? Ótimo. Anota, tira foto, presta atenção que eu vou passar direto e na prática por cada um dos pilares. A primeira coisa para construir um movimento, e aí eu quero que vocês se lembrem aqui da maior parte dos movimentos que vocês já viram no mundo, tá? A gente tem movimentos religiosos, movimentos culturais, movimentos de marca como Apple, Dove, Harley Davidson, movimentos ideológicos como comunismo, fascismo, nazismo, anarquismo, hippie, e movimentos religiosos como a própria reascensão do catolicismo tradicional, o protestantismo, café com Deus Pai, legendários. Percebe que tudo isso segue o mesmo padrão? É uma mesma estrutura, cara, isso é lindo. Eu acho isso aqui uma das maiores belezas da epistemologia humana. Cacete, existe um padrão por trás de tudo que move multidões e eu posso manipular esse padrão. Tudo começa então com o discurso. O que é o discurso? O discurso, ele é literalmente aquilo que eu vou falar para a minha tribo. Qual vai ser o sonho que eu vou vender? Qual vai ser o grande grito de guerra, a grande bandeira que eu vou levantar? Isso é o que eu vou chamar de discurso. O discurso ele é moldado por 3 coisas: uma causa, uma luta e um legado. Causa é basicamente o motivo pelo qual esse movimento existe. As pessoas nunca vão querer fazer parte de uma comunidade ou fazer parte de um grupo se elas não tiverem total clareza de por que elas estão ali. Todo dia você levanta da sua cama e você se lembra por que você está vivo. Quem aqui é cristão católico? Ótimo. Quem aqui é cristão protestante? Quem aqui é outra religião qualquer? Boa. Por que eu perguntei isso para vocês? Vou dar um exemplo dos católicos, tá? Todo domingo tem a missa. Eu me ajoelho diante da missa, faço a comunhão, estou lá com o padre, é a mesma missa sempre. Do mesmo jeito, sempre. E eu sempre estou ali relembrando o motivo pelo qual eu estou ali. É por isso que a Igreja Católica tem 2000 anos. Eles souberam sistematizar do jeito certo, criando um discurso que se repete ao longo do tempo. E a pior coisa que você pode fazer na hora de criar um discurso é querer falar várias coisas diferentes ou contar várias histórias diferentes. Sendo que, na verdade, tudo que você precisa é repetir uma única ideia. A verdade, milhões de vezes, continuamente. Sem medo de ser repetitivo, sem medo de ficar para trás, de fato buscando fazer isso. Falando por que meu movimento existe, qual é o problema no mundo que a gente combate e qual é a promessa de futuro que a gente tem. Então o discurso ele é baseado nessas 3 coisas: um porquê, um problema e uma promessa. Quando eu pego esse porquê, esse problema e essa promessa, vou dar um exemplo. Por quê? Porque eu acredito que toda mulher merece ser comparada a uma obra de arte. Problema: as mulheres com dificuldade de emagrecer e efeito sanfona. Promessa: elas vão ter o corpo dos sonhos ainda esse verão. Esse é o nosso movimento. E eu começo a defender essa bandeira e repetir essa bandeira. Eu vou atraindo pessoas que engajam com isso e que se interessam por isso. E eu faço isso através de conteúdo, através das redes sociais. Depois, eu como líder, no meu comportamento, na minha imagem pessoal e no meu estilo de vida, preciso representar aquilo que eu estou prometendo. Então concordam comigo que se eu estou vendendo que você vai ser uma mulher que vai ser comparada com uma obra de arte, eu não posso ser gorda. Assim como se eu estou dizendo que você é um homem que vai ser bem sucedido, eu não posso ser pobre. Eu preciso ser aquilo que eu estou prometendo. E é por isso que sempre quando a gente honra a nossa própria história e promete a nossa transformação, fica mais fácil vender. Porque você fala de um lugar que é verdadeiramente seu, quando é um conhecimento que você realmente tem, quando é uma transformação que você realmente tem, quando é uma trilha que você já passou. Você pode virar para a pessoa e dizer: olha, eu passei por essa dificuldade também. E você só estende a mão e ela vem junto. Isso se chama ethos, que é a autoridade moral. Mostrar para a pessoa que você já viveu o que você promete. Você é o que você promete. Pathos é a conexão emocional. É eu te fazer rir, eu te fazer chorar, eu te fazer gostar de mim, eu te fazer me odiar talvez, mas eu vou fazer você se emocionar. Porque as pessoas nunca vão se lembrar do que você disse, mas sempre vão se lembrar do que você fez elas sentirem. Elas lembram desse sentimento. Então eu faço você se sentir de uma forma específica e eu venho com logos.
Quando há coerência entre essas três coisas, há de fato autoridade. E aí eu crio uma comunidade engajada que tem um lifestyle próprio, um conjunto de crenças próprio e um conjunto de histórias próprio. Tipo aquele encontro dos amigos na quarta-feira do futebol, que são sempre as mesmas histórias, as mesmas práticas, o mesmo quase uma coisa religiosa. É tão litúrgico quanto a missa. É engraçado, não no sentido divino da coisa, mas no sentido simbólico. Você percebe que é a mesma hora, é do mesmo jeito, é a mesma cerveja, são as mesmas conversas, aquilo se repete, se repete, se repete, se repete, de uma forma em que aquelas pessoas realmente acreditam naquilo como a vida delas. E a Brahma, por ser a marca que está nesse momento e que dá para a pessoa esse atributo, passa a ser a representante dessa visão do mundo. E é isso que acontece quando você cria um movimento. A sua marca, o seu produto, o seu serviço, ele passa a representar uma visão de mundo no mundo. Então eu tenho um discurso claro para a minha comunidade. Eu tenho um posicionamento claro como um líder que de fato mostra aquilo que ele acredita e aquilo que ele é. E eu crio uma comunidade engajada, sempre com as mesmas práticas, mesmas regras e mesmas histórias repetidas, onde tudo aquilo vai criando marca, e é o mesmo discurso, os mesmos rituais, as mesmas práticas. Como assim práticas, Davi? Hábitos de estilo de vida e forma de viver a vida que seu cliente deseja. Porque sempre que eu mostro uma comunidade, o que eu estou mostrando? Aquilo que as pessoas querem pertencer. Então, quando o Alan rodou anúncio para vocês verem nesse evento aqui, o que ele mostrou? Uma comunidade que vocês desejaram pertencer e por isso vocês vieram até aqui. Porque vocês acreditam que esse ambiente vai mudar a vida de vocês. E você realmente acessa. E vai. Só que qual que é o second level thinking disso? É você perceber que o mesmo fenômeno que atraiu essas milhares de pessoas até aqui também pode atrair pessoas para te ouvir. Que hoje sou eu aqui, mas amanhã pode ser você. E a única coisa que você precisa é responder 3 perguntas que se desdobram depois em 9. Primeira pergunta: qual a minha causa? O que eu estou fazendo aqui? Por qual motivo eu empreendo? Segunda pergunta: qual a minha luta? Qual é o problema que eu estou combatendo no mundo? E terceiro: qual o meu legado? Qual transformação eu quero gerar na realidade à minha volta? Quando eu respondo essas 3 coisas, a gente vem para o segundo nível. Quais são os pontos emocionais que eu tenho e os argumentos emocionais que eu tenho para te convencer que esse caminho é o certo? Quais elementos na minha vida e na minha prova pessoal eu tenho para te convencer que esse é o caminho certo? E quais elementos lógicos eu tenho para te convencer que esse é o caminho certo? Eu vou reunir e usar isso no meu posicionamento como líder. Não preciso criar nada do zero. Eu só preciso pegar aquilo que é verdadeiramente meu, honrar a minha história e colocar para o mundo. E eu penso, e sobre a minha tribo? Qual tem que ser o estilo de vida dessa tribo? Qual tem que ser o dia a dia dessas pessoas? Como as pessoas deveriam viver para que a gente tivesse esse objetivo que a gente está buscando? Quais rotinas eu tenho que ter para atingir esse objetivo que eu estou te prometendo? Quais histórias eu tenho que te contar para você se lembrar que você está no caminho certo? E quais regras a gente tem que ter que impedem que isso dê errado? Então você cria um sistema de linguagem e de comunicação que faz as pessoas acreditarem que aquele caminho é o caminho certo. E através de campanhas, você de fato faz isso. Construindo audiência qualificada através do seu discurso, engajando essa audiência e transformando em uma comunidade através do engajamento do seu dia a dia e do engajamento daquilo que as pessoas desejam viver, fazendo elas se desafiarem, fazendo elas conseguirem, fazendo elas evoluírem, e você converte elas para o próximo passo. Você converte elas para um lugar onde elas pagam para ter mais acesso. E aí o pagamento do teu cliente deixa de ser um pagamento de contratar o seu serviço. Ele está comprando mais acesso à tua tribo. E ele paga muito mais por isso. Porque um produto não vale de nada, um óculos, uma camisa, um pedaço de coisa. Mas sabe o que vale mais do que qualquer pedaço de coisa? O sentimento de que eu de fato sou aceito, de que eu de fato sou reconhecido, de que eu de fato sou amado, de que aqui eu sou compreendido, de que essa pessoa me entende e finalmente eu vou alcançar aquilo que eu desejo. O que vende mais? Isso vende mais, porque toca no coração de um ser humano que mais do que tudo
precisa pertencer a uma comunidade. E quanto mais a era da IA evolui, mais o pertencimento a uma comunidade fica de fato necessário. Então o movimento ele é um organismo vivo. O discurso gera um líder que posiciona aquele discurso. Esse líder atrai uma comunidade. Essa comunidade passa por campanhas e desafios que a fazem chegar num lugar melhor. E o ciclo se retroalimenta. Essa própria comunidade fortalece ainda mais o discurso e vai gerando um ciclo infinito de abundância, onde as pessoas ali dentro querem continuar suas clientes, não por causa só de você, mas pelo servir que existe à sua volta dentro daquela tribo. E uma tribo não é um grupo com 1000 pessoas, uma tribo pode ser uma sala com 10. Uma tribo não é uma sala com 1 milhão de pessoas, não é um estádio lotado, é você numa roda de amigos. A partir do momento que vocês decidem ter um objetivo comum. E você aqui está no ambiente perfeito para isso. Com um monte de gente que pensa parecido com você e que vocês podem se juntar em pequenas tribos dentro desse grande movimento e criarem as tribos de vocês dentro desse grande movimento para reunir os seus e levar para a mudança, assim como Cristo pediu que a gente fizesse. Quando disse, vocês virão depois de mim e farão obras maiores. Ser cristão e copiar a Cristo nada mais é do que o quê? Reunir os seus e levar para melhorar de vida. Reunir os seus e levar para a evolução. Esse é o caminho de quem vive a vida com real verdade, com real vontade e com real prosperidade. E se a gente for olhar agora de novo para o mundo em que a gente quer, essa necessidade de reunir os seus, essa necessidade de criar a sua comunidade, seu ecossistema que te protege do sistema, vai ficando cada vez maior. Porque a cada dia que passa o mundo fica mais acelerado e mais sem valores, mais sem princípios, mais sem verdade. E é nosso trabalho parar de rejeitar o poder e decidir de fato, como empreendedores, como empresários, como influenciadores, liderar a reconstrução cultural do Brasil. Liderando a nova economia, criando soluções, criando empresas, se permitindo enriquecer, crescer, mudar a tua vida, a vida da tua família e de todo mundo à sua volta. Para isso é uma única decisão que você precisa. É a decisão de dar o passo, é a decisão de andar, é a decisão de falar, caralho, como assim não é pra mim? Ah, não sei se é pra mim, não é pra você o caralho, você acha o quê? Você nasceu e Deus jogou uma flecha na tua bunda e disse assim, loser. Não! A diferença é que existem algumas pessoas que estão dispostas a suportar a decisão de servir ao mundo, porque é para isso que o empreendedor serve. E quando ele serve ao mundo, ele é beneficiado com toda a prosperidade do mundo, pelas vidas que ele transforma. O Brasil caiu nos últimos 12 anos, 10 anos, 12 posições no ranking mundial. E a gente só vai cair mais. A não ser que os senhores parem de reclamar de política, parem de rolar no Reels e decidam tornar-te verdadeiramente quem vocês são. Torna-te quem tu és, pois existem pessoas esperando por você. Pessoas cuja sua ideia bobinha de empresa poderia ser uma grande mudança na vida delas. Pessoas que estão esperando para ouvir aquilo que você desdenha e chama de óbvio. Pessoas que estão precisando para mudar algo importante na vida delas, de uma solução que você tem. Acredita ser simples, só não teve coragem ainda de colocar o pé, dar o passo e acreditar que dentro da tua história, dentro da tua verdade, dentro da tua autoralidade, existe algo pronto para inspirar milhares de pessoas. Há 3 anos atrás, eu não era ninguém nesse mercado. Há 3 anos atrás, eu era fã e assistia no YouTube todos os caras que hoje eu sou amigo. Eu tenho 23 anos de idade. Fiz essa semana. E se tem uma coisa que me trouxe até aqui, esse palco, que é o lugar de direito e merecimento de cada um de vocês que decidir de fato levantar sua voz, é ter coragem de dar o passo, mesmo sem saber se vai ter chão do outro lado. Porque tem. Sempre tem. Sabe por que tem? Porque tu cria o chão, tu não é foda. Tu não é foda. Tu não sabe? Você não acredita? Acredito. Então cria o chão, porra. Tem espaço. Tem espaço para você na alta sociedade.
Tem espaço para você na mídia, tem espaço para você e tem gente precisando do que você tem a entregar. E tem muito espaço para o Brasil no mundo se a gente descer do salto, decidir deixar de ser vira-lata, colocar nossas empresas, nossas IAs, nossas startups, nossos movimentos no ar e arrastar multidões com a nossa causa. Fechou, minha gente? Um grande prazer falar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham. Eu grito, né? Parece aquele pastorzinho lá. Chama nosso patrocinador. A gente tem um presente pra você, tá bom? Chama nosso patrocinador aqui pra te entregar. Gente, salve de palmas aqui, ó. Você não precisa me convencer.